Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Não digas ao teu próximo, volta amanhã tendo tu contigo hoje. Quer dizer, o que que Deus quer dizer com isso? Muitas vezes você precisa pagar alguém, muitas vezes você tem alguma coisa para fazer para alguém e você se abstém. Não, não, passa amanhã, amanhã eu te dou. Pô, tenho que pagar um negócio hoje para uma pessoa. Muitas vezes a pessoa está precisando e você fala, não, amanhã eu vou te dar, hoje eu não. Deixa para amanhã. Então a palavra de Deus fala isso também aqui, ó. Não digas ao teu próximo, volta amanhã tendo tu contigo hoje. Entendeu? Porque tudo são coisinhas insignificantes às vezes para o ser humano, mas pode ser muito importante para o outro. A pessoa está necessitada, está precisando, e você nega de dar aquele dia para ela, ela sofre por causa daquilo. Então a pessoa tem que ser correta nesse sentido. Não diga ao teu próximo, volta amanhã, tendo tu contigo hoje. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Nesta manhã maravilhosa, Pai, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor esteja nos instruindo, Senhor, dentro da tua palavra, nos ensinando, Pai, que possamos estar sempre abertos para entrar em acordo com o nosso irmão, com a nossa família, com o nosso funcionário, ou com aquele que está acima de nós, Pai. Nós possamos respeitar, para que sejamos respeitados, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, o caminho que devemos andar. Abre, Senhor, as veredas para que possamos enxergar, Senhor, para que não venhamos tropeçar, Senhor, em algum objeto, em alguma coisa que venha nos desviar do teu caminho, Pai. Abençoa, Pai, as pessoas que irão participar desse devocional neste dia, as pessoas que vão ver, que vão assistir, que vão ouvir, sejam impactados pelo poder da tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, a Tamires, a Marineide, o Samuel e a família de cada um deles, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter alegria no coração. Que neste sábado, Senhor, nós possamos estar alegre com os nossos familiares e que as coisas aconteçam de maneira assim, favorável, Senhor. Não só a nós, mas ao nosso próximo também, Senhor. E tudo aquilo que formos fazer, Senhor, seja de agrado de ambas as partes, para que ambos sejam agradecidos, ó Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa, Pai. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O que a Bíblia ensina sobre ter a tolerância? Tolerância cristã, né? Coloquei aqui no, nesse chat GPT, que é a inteligência artificial, lá para ele dar algumas dicas para a gente do que a gente pode falar sobre. Falei para ele, ó, amanhã tem um devocional, como é que a gente pode falar sobre o tema de intolerância religiosa, né? Aí o que que ele fala Sim. sobre tolerância cristã, né? Então ele fala aqui, Jesus nos ensina a amar a todos, independente da crença, né? Então o meu Sim, mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem. isso aí está em Lucas capítulo 6, se não me falha a memória. Aqui ele tem uma referência aqui, o seu Mário. Só que é Mateus 5:44. Aqui, Lucas deve, talvez tenha alguma referência também. Mas por que que é, eu achei interessante a gente trazer esse tema sobre tolerância religiosa, né? Justamente por essa questão que eu acho que estava tentando fazer uma reflexão ontem. Por que que as pessoas, o crente, né, sempre foi rejeitado, né? Sempre não rejeitado, mas, por exemplo, também tem aquele estigma, né? Às vezes estigma negativo, tem uma resistência do não cristão se aproximar, né, da Bíblia, por exemplo, até mesmo o católico, né, que é cristão, né, que tem a resistência ali de ler a Bíblia, de se aproximar ou passar, né? Eu lembro. Antes eu passava na frente de uma igreja evangélica, por exemplo, às vezes uma igreja pequena, num bairro, né?
E ficava me perguntando, né? é, pô, às vezes até tem a estigma até do preconceito, né? Fala, caramba, esses caras são malucos, né? Tem uma lavagem cerebral ali dentro, né? Né? As pessoas ali estão sendo conduzidas de uma forma, né? Se aproveitando das pessoas ali, né? Das pessoas mais humildes, das pessoas que não têm conhecimento. Conhecimento, digo assim, estudo, né? Talvez, né? Que, e por que a gente permite com que esse estigma, né? Isso é algo do evangélico que talvez alguma coisa da nossa atitude em relação ao outro que faz com que, né? Tentar processar um pouquinho e entender, sabe, o que pode ser feito da nossa parte, né? Como cristão para que essas barreiras elas possam ser quebradas, sabe? É algo que a gente faz, é algo da nossa postura, é algo que a gente não tem como mudar porque tem que ser assim mesmo, ou é algo que a gente pode refletir e evoluir nesse sentido, sabe? E tenho pensado muito sobre isso, a pessoa não cristã ou que tem dificuldade quando vê né, a gente atuando a nossa fé, né? O que é que a gente pode fazer para que a gente não seja também uma pedra de tropeço na vida dessas pessoas, né? Possa ser um instrumento de aproximação, né? Um instrumento que pode fazer com que essas pessoas vejam alguma coisa diferente, mas não como um embate, né? Mas como algo falar, que interessante, quero saber mais, né? Quero me aproximar, né? E isso é algo que recentemente a gente falou muito sobre isso, né? Acho que no último mês, para mim, tem sido, acho que é o último mês, acho que talvez o último ano, né? Tem sido um desafio muito grande, né? As pessoas estarem próximas e falar, pô, o Fábio agora tá diferente, mas quero saber mais. Não, o Fábio agora tá maluco, o Fábio agora, né, perdi o amigo, perdi o irmão, né? E assim, como conduzir melhor a nossa caminhada, sabe? Em relação, principalmente porque quando a gente está dentro da igreja, é muito mais fácil quando a gente está dentro dos evangélicos, né? Entre as pessoas que estudam a Bíblia, que entendem o que a gente está falando, é muito mais fácil, né? Mas Jesus, creio eu, né? Que tem nos preparado para que a gente possa caminhar, né, e fazer o ID, né? E o nosso ID ele tem que ser com sabedoria, né? Com sabedoria. Tem vários trechos aqui, vários versículos aqui que vão falar sobre isso. Vou ler um pouquinho aqui, ó. Ó, que então ele está falando aqui, ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está em João 15:12 aqui. Aqui em Mateus, ó, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, né? Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quão difícil é isso, né? A gente está num ambiente, às vezes a pessoa fala mal da gente ou fala alguma coisa e a gente. Como é importante a gente resistir, né? Resistir. E o que a gente tem que fazer para resistir, né? É sobre-humana, né? Assim, a gente precisa mesmo de Deus para nos auxiliar nisso, né? Só o Espírito Santo realmente para nos guiar. E eu acho que a mensagem principal aqui talvez seja resistir, resistir, entender que não é sobre a gente. O tempo todo ali a gente fala, não é que por a gente mesmo ali, né? Por proteção natural, né? Do ser humano ali, a gente tende a dar uma resposta mais brusca, né? A querer, né? E quando a gente olha a história, né? Os primeiros cristãos lá na igreja primitiva, né? O que eles passavam, né? As humilhações, castigos físicos, a própria morte, né? Morte de pessoas que você ama, né? E os relatos que a gente vê naquela época, que o que transformava as pessoas era justamente porque eles resistiam, mas não porque eles resistiam na força, eles resistiam pelo amor, né? Eles continuavam, né, entendendo que aquilo ali era algo que tinha que acontecer mesmo, que, né, Jesus, que Deus estava ali cuidando deles, que tinha um propósito. Então, é assim, apegado à fé, né, de que aquilo ali era o correto a ser feito, que eles venciam o mal, né? Então, assim, realmente pagaram o mal com o bem, né? E não o mal com o mal, né? Então, quão poderoso era a mensagem que eles passavam naquela época, né? Que foi o que fez, né, a grande transformação aí, né? Era um ponto realmente que Jesus trazia ali e falava, olha, não revide com o mal, né?
Aqui, ó, Paulo nos ensina a conviver com diferenças sem abrir mão da verdade. Então aqui, ó, portai-vos, e a dona Marineide falou ontem algo que é muito importante, né, e verdadeiro, né, falou assim, né, a gente tem que lidar com a verdade, né, tem que trazer a verdade, porque a verdade, né, nos liberta, né, e aqui Paulo fala, ó, portai-vos com sabedoria para com o que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Então, como é que a gente tem feito para aproveitar essas oportunidades? Como é que, assim, o que Paulo quer dizer com isso, né? É, nós sabermos aonde, como e quando colocar, né, determinadas palavras, né? Eu lembro muito acho que um dos livros que Paulo vem e fala, né? Acho que é Colossenses, que fala não dá sólido, né? Tem que dar o leitinho primeiro. Não adianta você querer dar o sólido, que a pessoa, assim, o entendimento que eu tenho é que a pessoa vai engasgar e vai sair, né? Então, assim, acaba dependendo do como a gente põe a palavra, ela pode virar uma pedra de tropeço, né? Eu, por exemplo, adoro uma igreja pentecostal, né? Eu adoro uma igreja avivada, né? Mas não é qualquer pessoa que você consegue levar numa igreja dessa, né? Não é qualquer pessoa, por exemplo, que pode ver ali alguém orando em línguas ou né, um glória a Deus mais acalentado ali que a pessoa ali que está chegando, ela fica um pouco assustada com aquilo, né? Principalmente quando ela vem de uma igreja, como a igreja católica, por exemplo, né? Que é uma igreja mais calma, você tem aquela liturgia mais serena ali, né? Uma musiquinha mais, né? E aí chega lá, os irmãos tá tudo avivado e fala, meu Deus, que é isso aqui, né? O cara fica assustado, né? Então, assim, eu acho que tem muito sobre essa questão, sabe? Da sabedoria, que é o portai-vos com sabedoria para com os irmãos de fora, né? Aproveitando bem cada oportunidade. Eu lembro a primeira vez que eu fui na igreja evangélica, né, menos de um ano atrás, aqui, e quando eu cheguei, né, minha visão, minha lembrança de igreja evangélica era uma igreja mais, eu imagino que tem muitas igrejas que são assim ainda, né, mas era uma igreja simples, com né, um chão de terra, né, tinha lá um púlpito ali pro pastor ali trazer a palavra, era uma coisa que mostrava muita simplicidade, muita humildade, né. E essa era a minha visão, né? E aquilo era muito forte, muito marcante para mim, porque eu acho que se aproximava muito de Jesus aqui na Terra, né? Porque Jesus, a gente lembrar aqui que ele entrou num jumento, né? Ele nasceu num lugar que não tinha privilégio nenhum, né? Ali no local que ele nasceu em si, né? Se a gente vê a família de Jesus, a estrutura dele, a gente acho que segunda-feira, né? A gente olhar lá o livro de Mateus, primeiro capítulo, a gente vê a história, os antecedentes dele. Tem prostituta, né? Tem pessoas. O próprio pai dele ele é adotado, né? Então, assim, o pai terrestre dele, né? Então, te mostra, assim, a questão de Jesus é muito. A humildade dele é muito clara, né? E aí, quando eu cheguei aqui, tinha uma igreja que onde tinha lá um palanque, uma banda tocando, né, e uma iluminação, aquilo para mim foi muito forte. Então, para mim, aquilo era um sólido, né? Para mim, estava sendo um sólido. Para mim, aquilo ali me trouxe questionamentos que eu falei, será que é isso mesmo, né? Então, assim, me faltou um tempo para eu digerir aquilo e entender que, né, tava tudo bem, né? Então, assim, conforme o que é entregue, né, pode ser uma pedra, né, de tropeço, né? Então, que a gente trazer discernimento para a gente aqui em relação a isso, né? É, Aí depois tem esses outros trechos aqui, ó, mas eu vou parar um pouquinho e escutar um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre isso também, por favor. Sou Mário, o senhor que está aí na Cara, caminhada evangelizando há tantos anos aí, imagino que o senhor deve ter eu, muita experiência aí o que sobre eu tenho a isso. dizer para você é que eu também passei por isso, porque eu fui o primeiro da minha família a me converter. Eu fui o primeiro. A gente era de uma família católica, né? Só que depois eu passei a não ir mais para a igreja, passei a viver no mundo, a me sentir no centro do universo, porque eu entrei numa empresa, eu era vendedor de livros, depois passei a vender máquina de costura na Singer,
trabalhei na Sanemates, Importação e Comércio, trabalhei no Baú da Felicidade com o Silvio Santos. Então, eu sempre trabalhei com vendas, né? E o mundo aí fora, quando a pessoa não conhece a Deus, o diabo oferece muito manjar para você. Você faz muita coisa errada, você leva a vida de qualquer jeito e você se arrebenta, porque a palavra de Deus, quando você conhece, ela fala assim: ó, sem mim nada podeis fazer, nada, nada, nada. As coisas do mundo é tudo ilusão, varão. Tudo é vaidade. Então, o que Deus quer de mim, de você, e Ele fala que a nossa luta, ô, Fábio, quando você conhece a palavra de Deus, você tem que entender o seguinte: a sua luta, a minha luta, não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra as pessoas em si, é contra as potestades. Que são esses? Que estão no ar. Espíritos que vêm e se apodera da pessoa. O ser humano, quando ele pratica um crime, quando ele pratica algo que desagrada, é um espírito que está sobre ele, entendeu? E faz ele cometer aquele adultério, aquela infração, entendeu? Ele não tem domínio próprio. A pessoa que não tem Jesus, a pessoa que não tem Deus, ela faz as coisas por si mesma, pela cabeça dela, pelos pensamentos dela, influenciado pelo maligno. Porque a própria palavra de Deus fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Foi para isso que ele vem. Ele vem para matar, roubar e destruir. Nós somos, quando a gente não conhece a Deus, a gente é criatura. E a criatura, Deus permitiu que o diabo entrasse no mundo e fizesse o que ele está fazendo. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu vou contar um testemunhozinho para você aqui, só para você ter uma ideia, para você ver como são os mistérios. Quando eu estava lá em Diadema ainda, eu tive o privilégio de conhecer uma família que cheguei lá e tinha uma menina sentada numa cadeira de roda. Uma moça bonita, ela tinha mais ou menos acho que 16 para 17 anos, mas ela não tinha, os movimentos dela era, sabe, como se fosse uma paralisia infantil. E ela não falava direito, quando ela falava, ela entortava a boca, quando ela se... Ela era, sabe, não sei se você já teve a oportunidade de observar as pessoas nessas condições. E eu vi aquela moça naquela situação, e eu perguntei para os pais dela, o que aconteceu, o que que foi isso? Aí, olha só o que eles disseram para mim, Fábio. Diz que ela estava numa tarde, tomando sol, e veio uma nuvem, passou uma nuvem assim, uma nuvem escura, e fechou o sol. E quando a nuvem passou, a menina já não era mais a mesma. Ela estava contorcendo, sabe, de uma forma esquisita, e não falava mais coisa com coisa, não conseguia falar mais. Falei, mas como isso? Como é que pode acontecer um negócio desse? Eu falei, mas foi isso que aconteceu. Sério, sério. Eu baixei minha cabeça e falei, Senhor. Aí eu propus àquela família, falei para ela, moça, falei para a mãe da menina, falei, senhora, eu conheço um Deus que tudo pode. Ele é o médico dos médicos. Ele pode curar sua filha. A senhora acredita nisso? É, moça, falei, é. Eu quero fazer um convite para a senhora. Se a senhora me permitir, se a senhora quiser, se a senhora desejar, eu quero levar sua filha, junto com o seu marido, na minha igreja durante 7 semanas para participar de uma campanha na minha igreja, lá em Ribeirão Pires. Isso foi em Diadema. Eu venho aqui todo domingo, 4h30 da tarde, pego vocês, levo para a igreja e de tarde eu trago de volta. Quando terminar o culto, eu me prontifico de trazer de volta. Não vai custar nada para a senhora. Eu faço isso. Deus tocou no meu coração. A mulher, você faz isso? Eu falei, faço. A sua filha vai voltar a andar e vai voltar a falar normalmente. A senhora crê nisso?
Ela falou, moço, eu já levei minha filha em tantos médicos e falei, senhora, eu vou levar a senhora para o médico dos médicos. Fábio, eu era um rapaz assim, e acho que ainda sou, né? Porque eu faço coisas assim que as pessoas falam, é só o Mário mesmo para fazer isso. Rapaz, eu morava aqui em Ribeirão Pires, como moro até hoje. E todo domingo, 4 horas da tarde, eu pegava meu carro e ia lá em Diadema, 35 quilômetros. Pegava aquela família e levava para o culto na igreja. A menina ia lá numa cadeira de roda, sentava, ficava sentado lá na frente e assistia ao culto. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e nada acontecia. 5 semanas, 6 semanas. Quando foi na sétima semana, varão, eu fui lá buscar a menina. Eu cheguei lá, não tinha ninguém na casa dela. Falei, meu Deus do céu, e agora? Voltei, cara, decepcionado. Voltei decepcionado. Falei, meu Deus, quando eu cheguei na igreja, o pastor falou, cadê a menina? Eu falei, pastor, cheguei lá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não sei, só Deus. Mas era hoje a sétima semana. E olha, Fábio, eu tinha certeza, minha fé era tão grande, que na sétima semana aquela menina ia andar. Só que na sétima semana eu cheguei lá, não tinha ninguém na casa. Voltei assim, sabe, chateado comigo mesmo. Falei, Senhor, o que aconteceu, Pai? Tudo bem. Quando foi na segunda-feira, cara, fui trabalhar. Primeira coisa que eu fui foi passar lá na casa da mulher. Passei lá, cara. A menina estava andando e falando, você acredita? Olha, Eu não vi, Fábio. Eu não vi. A, a mulher disse que veio uma mulher lá na igreja Deus e Amor e levou ela na igreja. E lá a menina voltou ao normal. Eu fiquei assim, sabe, cara? Eu falei, meu Deus do céu, não é, eu não tive esse privilégio de ver, Senhor. Não era que talvez a minha igreja, não sei, não estava, sabe, cara, no espírito de fazer aquele milagre. Mas eu fiquei muito feliz, sabe, cara? Eu fiz a minha parte. Só que talvez a igreja, as pessoas viam levar toda semana aquela menina lá e nada acontecia. E eu acho que, não sei, sabe Deus o que aconteceu. Mas o importante é que a menina ficou boa, sabe? E eu fiquei muito feliz com isso. Eu não esqueço esse milagre que Deus fez. Eu não vi, né, com os meus olhos, ela andando, mas eu vi depois, entendeu? O milagre aconteceu em outra igreja, mas na data em que eu tinha dito para ela. Então, Fábio, são coisas que são mistérios que acontecem na vida da gente e é para isso que nós somos chamados. O ser humano, até ele não ter conhecimento da verdade, ele não conhecer Jesus, ele vive aleatoriamente, ele vive à deriva, tomando um soco aqui, dando um soco ali, dando um chapéu aqui, tomando um chapéu ali. E quando a gente conhece a Deus, a gente muda nosso temperamento, nossa maneira de agir, de se comportar. E o que acontece com o crente? O crente, devido a ele conhecer realmente a palavra profundamente, ele é discriminado. Você é discriminado, porque você se torna, mesmo que sem querer, você se torna um pouco radical. Porque você passa a conhecer a verdade e as coisas que você fazia antes, você já não tem mais a liberdade de fazer, porque você sabe que não é certo você fazer a coisa errada. Você tem que fazer certo. Não é que você tem que fazer certo, é que você procura fazer certo. Porque nós não somos perfeitos, né?
A gente sempre vai errar, a gente sempre vai falhar em alguma coisa, no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, enfim. Você vai ter sempre divergências, você vai ter sempre alguém que vai tirar, tentar tirar a sua paz. Isso é normal. É aquilo que Jesus falou, que no mundo teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Eu venci, vós também vencerá. Então a nossa luta aqui na Terra é essa, é lutar contra nós mesmos, contra o eu, contra o seu temperamento, contra a sua arrogância, o seu orgulho, a sua vaidade, entendeu? A nossa luta é contra nós mesmos. Se nós conseguirmos vencer a nós mesmos, nós vamos vencer o nosso adversário. Porque o que é vencer nós mesmos? É suportar as diferenças. Ah, o outro ali, ele é macumbeiro. Você tem que pôr na cabeça que o Deus, nosso Deus, o Criador de todas as coisas, ele é meu Deus e é Deus do macumbeiro também. É Deus do adventista, é Deus do católico, é Deus de todos. Só que nem todos têm ele como Deus. Tá entendendo? Nem todos conhecem a lei de Deus. Nem todos têm o mesmo pensamento em relação a Deus. Mas, na verdade, todo mundo sabe que existe um ser superior. Todo mundo sabe. Até o ateu sabe que existe um ser superior. Mas quando você tem conhecimento da verdade, que nem eu sei agora, que nós estudamos a Bíblia, que nós estamos conhecendo, né, a gente passa a viver diferente. Os valores são outros. A gente não pode mais andar como andava antigamente. Mas nós estamos sendo preparados para viver na eternidade. E Deus tem o melhor para nós. Amém? Eu vou dar uma oportunidade para a dona Marineide, que apareceu aí, para ela falar alguma coisa também. É, tudo para Deus e por Deus. A Bíblia relata, né? Estamos aprendendo isso, que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, e assim vai. Um planta, né, o outro rega e o outro colhe. O que Perfeitamente. aconteceu é que o Senhor plantou, regou até o sétimo dia. Quando chegou no sétimo dia, você foi lá, ela não estava. Onde ela estava? Na presença de Deus e Deus terminando de fazer a obra. Porque as almas Sim. não é nossa. Porque É, o que a gente faz, o milagre, não é nosso. O milagre é do Senhor Jesus. O Senhor orou. Os irmãos lá na igreja oraram. Todo mundo estava ali clamando a Deus, certo, pela vitória. E para encurtar a conversa, para Deus e por Deus é todas as coisas. A honra e a é. glória é do Senhor. Então, é isso que eu estava conversando com o irmão. Ah, porque eu preguei para a pessoa e a pessoa vai e aceita Jesus lá na outra igreja. Gente, a alma não é nossa. Gente, o milagre não é nosso. O milagre é de Deus, o poder é de Deus, a ação é de Deus. Isso não vem de nós para que a gente não se glorie. Porque já pensou? Começa a andar na igreja, lá porque o irmão Mário estava levando ela. Irmão Maria, esse vai descer, todo mundo lá, esse vai descer. Não estou dizendo que o senhor iria fazer isso, eu estou falando Sim, sentido, sim, que é normal. sim, sim, Às vezes ele foi sim. lá e faz a coisa diferente para a gente entender que é ele, e não nós. É ele que faz, não nós. É, É, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que eu sei que ela é regada todos os dias, ela é adubada todos os dias, é uma alma. Essa alma não pertence a mim, não pertence de A a Z, pode não pertencer, mas do Todo-Poderoso pertence. Porque quando Deus quer, no momento exato, na hora exata, não importa o calvário que tu estás, importe que Jesus está te olhando e Jesus, estou falando isso não só para nós aqui que estamos nessa bancada, mas para quem vai nos ouvir atrás dessa telinha, lá no YouTube. Não importa o calvário que tu estás. Olha para Deus, clama a Deus,
porque só para Deus é todas as coisas, e sabemos que sem Deus nada podemos fazer, a alma não é tua, a alma é do Senhor. Quando às vezes eu fico até chata quando eu digo assim, que eu falo na alma, eu tenho que falar na alma, porque a alma é que é importante. Eu É, estava lá fora e vi que é alma, eu vejo o povo lá fora, tudo alma. No dia que eu tive uma revelação com o inferno, eu vi almas dentro do inferno. Eu não vi pessoas, porque alma não tem sexo. Alma é alma. Então, quando eu vi aquele povo ali, daquela revelação que eu tive do inferno, cheirava mal, mas não tinha corpo, não tinha sexo, era alma. Então, Deus me trouxe de lá, eu vendo almas. Então, o valor de uma alma é que é real, porque foi valor de sangue. Pode alguém me ignorar porque eu falo na alma? Porque eu fui lá ver a alma. Então, se eu te cair em cima, olhando aquele abismo lá, o povo dançava, cá em cima o povo dançava de satisfação, de alegria carnal, cá fora. Mas quando eu olhei lá para baixo, aquelas pessoas gemiam de dor. Era, era gritos pavorosos e mau cheiro. E aquele soldado que estava do meu lado mostrando o inferno, ele dizia para mim assim: Você quer estar lá? Eu aqui olhando para ele e ele dizendo: Lá é o inferno. Aqui é a satisfação, a alegria da sua carne. Você vai desfrutar dessa alegria aqui. Mas lá é dor, é laridos. Você quer ir para lá? Aí eu olhei para lá, olhei para cá, o salão cá eu não via, eu não escutava, eu vi o povo se alegrando, rindo, mas como eu estava nesse ambiente de alegria, e quando eu olhei para lá, aquele povo gritando, aí eu ia virar para ele, aquele soldado que estava do meu lado, eu ia virar para ele e dizer assim, não, eu quero ir para o céu, não quero ir para lá. Não estava mais. Era um ser vestido de soldado e falava comigo naquele momento. Então Deus me deu, Deus ele nos ama, Deus não quer que a gente pereça. Deus ele não quer que a gente vá para um lago de fogo onde só tem gemidos, alaridos, gritos de dores, é tormento eterno. A Bíblia relata, em Apocalipse, a gente vai ver isso com o irmão Salles está ensinando a gente vai ver isso. É dores, é alaridos, não tem alegria lá. É tristeza e tormento eterno. E a gente tem que correr para poder não ir passar por essa porta larga, espaçosa, onde só traz dores. A alma é do Senhor. E a gente tem que correr, irmão Mário, no ide do Senhor, para podermos proclamar esta palavra que é vida, essa palavra que é verdadeira, que nós temos que falar. E aqui nós estamos falando, a pessoa que está do outro lado, que vai ouvir essa hora, eu dizer, você tem escolha. Deus não obriga você. Você tem escolha, céu ou inferno. A porta estreita é a que conduz para o céu. E a porta larga é que conduz para o inferno. Nós temos essa escolha. Eu escolho a porta estreita. E você que está do outro lado da telinha, que porta você escolhe? Você é alma. E Deus quer que você se levante, se ergue. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Olhe para o alvo, que é do alvo vem teu socorro. E Deus, Ele quer você. Bonitinho para Ele, porque Ele nos formou. Somos imagem e semelhança de Deus. E nós temos que fazer valer essa palavra, essa imagem, essa semelhança de Deus em nossas vidas. Aonde passarmos, sejamos luz e não treva. E que Deus abençoe a todos. E a alma não é sua, a alma é do Senhor. Ele faz como ele quer. Deus abençoe. amém. Amém. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom Bom dia, dia, Tamires. Pamela. Vou estar falando um pouquinho, né, sobre a respeito do assunto, mas desde já vou pedir perdão se caso eu precisar me retirar aqui, porque eu já estou no comércio, ok? Tá, tá bom.
Sobre a intolerância religiosa, esse é um assunto, né, muito interessante, muito bom, porque nós vivemos em um mundo que existe muitas religiões, porém todos eles conhecem a verdadeira palavra, né? Eu acho assim. E eu estava, né, dando uma pesquisada aqui enquanto os irmãos estavam falando, e aqui no livro de Atos, capítulo 10, verso 34, diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme, o que é justo. Então, a palavra de Deus, ele está dizendo, né, que ele não faz acepção de pessoas. Independente da religião que a pessoa serve, ele não faz acepção. Ele ama da mesma maneira que ele ama um cristão, da mesma pessoa que ele ama um católico, né, um que serve o candomblé, o banda, o que seja, né? Ele ama. É uma pessoa, como minha tia falou, é uma alma, né? E ele ama, independente do que a pessoa seja, ou independente do que a pessoa faça. E nós, ele nos ensina o quê? Que nós estamos aqui não é para falar, não é para criticar, e sim para amar, certo? Que não temos que aceitar. Ah, mas aceitar como, irmã? É você criticando, é você falando, é você questionando o que a pessoa está fazendo? Não. A gente não vai aceitar dentro de nós e no determinado momento adequado, nós vamos falar aquilo que Deus colocar no nosso coração, de acordo com a palavra que aprendemos, que é a palavra de Deus, aquilo que é verdadeiro, porque só há um caminho, que o caminho é Jesus Cristo. Então, a pessoa ela tem sim que saber o que é verdade. Nós temos sim que pregar a verdade, mas tudo no momento certo e no momento adequado. Por que eu falo isso? Eu já cheguei na casa de pessoas, né, que tinha várias imagens para a gente fazer um culto no lar. A pessoa pediu um culto no lar. A gente que é evangélico, né, que aqui minha congregação é pentecostal, e nós fomos lá. Quando chegou lá, tinha várias imagens lá. E eu fiquei muito assim pensativa, porque para poder o pessoal que estava lá orando não falar sobre a imagem. Porque às vezes quando você chega de início, como o irmão Fábio falou, quando você chega em um lugar de início, você não pode ir diretamente àquele ponto. Só se Deus ele revelar e quiser falar profundamente aquilo ali. Mas de você próprio você não pode. Você tem que ir, assim é o meu pensamento, viu, gente? O que eu acho que é certo. Não pode. Então, jamais eu vou chegar na casa de ninguém e falar que ela tem que tirar aquilo ali, que ela tem que tirar as imagens, que ela tem que parar de fazer. Não, eu vou pregar a palavra. Eu vou falar a verdade. A gente tem que ir comendo pelas beiradas, para aquela pessoa ela não ter o impacto de imediato, né, naquilo que a gente está falando. Porque primeiramente é o amor. Sem o amor de nada adianta. Então você tem que amar ela. Também aqui no livro de Tiago, capítulo 2 verso 8 diz, né? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois retarguidos pela lei, pelos transgressores. Eu tenho que amar ele e ela da maneira que eu quero ser amada, né? O próximo como a ti mesmo. Como é que eu me amo? Como é que eu quero que as pessoas falem comigo? Como é que eu quero que as pessoas me tratem? Como o irmão Fábio falou, realmente a gente
evangélico, pentecostal, eu acho assim, principalmente, somos muito discriminados, porque do mistério, das coisas que acontecem dentro da congregação, a gente fala alto, glorificamos a Deus alto, e às vezes quem está de fora não entende por quê, porque ainda não passou por aquilo. Mas quando passar, quando Deus é, transformar, a pessoa vai passar. E aí ela vai compreender aquilo que está acontecendo, né? E eu fui fazer um evangelismo um dia com um grupo de crianças, né? Que eu sou infantil. E sempre quando eu tenho culto, a gente vai fazer o evangelismo para convidar as pessoas para o culto. E aí a gente chegou em um lugar, né? Que é um lugar onde vende droga aqui na minha rua. E a gente convidou, né? Os meninos que estavam lá. E aí um deles disse assim: Ah, mas eu sou do candomblé. E aí eu virei para ele e falei com ele que não, isso não tem nada a ver. Você pode ser o que você quiser. Porém, você está indo lá ouvir a palavra de Deus. Só é para ouvir. É sem compromisso. Porque quem faz o tratar é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para quê? Para pregoar a palavra do Senhor. Para dizer aquilo que o Senhor faz, o seu amor, a sua justiça, né? E tudo mais. Mas quem trabalha é o Espírito Santo, né? Então a gente tem que estar ligado nisso e sempre orando para que Deus venha fazer o seu melhor. E para finalizar, né, minhas palavras, aqui no livro de 1 João, capítulo 4 verso 20 diz assim: Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão, né? Essa é uma palavra muito forte, que eu falei até para uma de minhas crianças no sábado passado. Ela falou assim, ô tia, eu não gostei dessa tia que entrou para ser a vice, né? Líder. Aí eu falei com ela, e você? Ela te fez alguma coisa? Não. E como é que você não gosta dela? E aí citei essa palavra para ela. Eu disse, se você não ama ela, que você está vendo, como é que você vai amar a Deus? Então, independente do que a pessoa seja, ou a religião que ela serve, nós temos que amar. Porque se a gente não ama quem a gente está vendo, como é que a gente vai amar a Deus? Né? Nós temos que amar até o nosso próprio inimigo. Temos que amar os assassinos, temos que amar os adúlteros e assim vai. Temos que amar a todos e pregar a verdade. Pregar aquilo na verdade. Agora, sempre com limites, porque a gente não está aqui para a gente discutir, né? Religião. Sempre eu gosto de dizer isso, que tem um pessoal, eu não vou citar o nome, né, dessa religião que é falta de ética, que eles falam, mas da maneira que eu leio, eu acho que está distorcendo a palavra. Mas eu fico na minha, eu vou para a palavra e aí falo. Porém, não debato muito porque a religião, ela não é para ser discutida, né? Não é para ser discutida. A religião é para ser estudada. Você é evangélico, a Bíblia, ela é um livro completo. Você vai abrir aqui, você vai estudar, você vai tirar todas as suas dúvidas. Tudo que tem no mundo está aqui. Então, não há por que ninguém discutir por ela. Porque, eu entendo desse jeito, eu entendo dessa maneira. Não. Primeiramente, o amor, porque sem o amor, né, no livro de Coríntios, diz que sem o amor de nada seria, né? Então, primeiramente, nosso amor, amar o próximo como
a nós mesmos. Como eu me amo, é como eu vou amar a ele, né? O meu próximo. Amém? Amém. Resumindo, nós temos que amar as pessoas como elas são, né? Uhum. Independente do credo dela. Nós temos que amar, né? Agora, o Espírito Santo é quem vai convencer a pessoa. Aqui no meu devocional, aqui do dia 28, tem uma palavra que eu achei até interessante aqui, ó, que fala em Êxodo 23, versículo 2: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Aí diz assim, ó, a lei que Deus deu ao povo de Israel no deserto do Sinai não é a regra para a vida de um cristão, mas os princípios morais que contém é que podemos reconhecer. Tem muito a nos ensinar. Deus conhece nossos corações muito melhor do que nós. Se lermos a sua palavra atenciosamente, atentamente, estaremos nos olhando no espelho, por assim dizer, para ver como as coisas estão em nossos corações. O versículo bíblico de hoje, que é esse, né? Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Se nossa vida é guiada pela opinião da maioria, e as coisas podem ficar perigosas. O que a multidão faz e pensa não é necessariamente bom ou correto, embora as pessoas tentem firmemente nos convencer do contrário. Sentimos essa pressão na sociedade, pelo qual a maioria é guiada. Então, para poder resistir, são necessárias convicção e energia para obedecer à palavra de Deus. Veja esses exemplos. Como nos vestimos? Veja só esses exemplos. Como nos vestimos? Que tipo de palavra fazem parte do nosso vocabulário? Como gostamos os meios financeiros que temos? Como gastamos os meios financeiros que temos? O que nós empreendemos no nosso tempo livre? Qual é a nossa atitude em relação ao governo? Como conduzimos nossa família ou a vida de casado? Obedecemos a palavra de Deus nesses assuntos? Ou somos arrastados pelos pensamentos, opiniões e práticas da sociedade? Então, tudo isso influencia, né? Quando a gente conhece a palavra, a gente procura andar corretamente. Procuramos respeitar o nosso próximo, porque amar o próximo é respeitá-lo. Respeitar a pessoa, respeitar o direito do outro. Ter a consciência de que ele pode errar também. Nós também podemos errar. Nós não somos perfeitos. Nós vivemos errando diariamente. Então, a gente tem que ter paciência, tem que procurar compreender o outro. É. E depois é o seguinte, a gente conhece a verdade, você vai na casa de uma pessoa que está cheia de imagem lá, amém, amém. A gente sabe que aquelas imagens não faz diferença nenhuma, ela não fala, não ouve, não escuta, não tem, sabe, não faz diferença nenhuma. A gente sabe, aquela pessoa ainda não sabe. Então, a gente tem que respeitar a opinião dela e orar por ela, para que ela venha ter conhecimento da verdade. Esse é o nosso papel, é orar pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, né? Que não conhecem a verdade. Quanto às imagens, no tempo, Deus vai fazer com que ela se liberte também. Porque foi assim conosco também. Eu sofri, viu, cara? Quando eu me converti, o irmão chegou lá em casa, meu, e falou, ó, esses discos aqui você pode queimar tudo. Eu tinha uma coleção, mano, Pink Floyd, The Pooh, Black Sabbath. Olha,
Meu Deus do céu. Você acredita, cara? A mulher fez eu queimar tudo, cara. Tinha um quadro na parede lá. O quadro eu paguei caríssimo. O quadro que o cara fez exclusivamente para mim, um artista. Um quadro de madeira. Ele era a Sagrada Família. A mulher não fez eu queimar aquele quadro, cara. A mulher fez eu queimar o quadro da Sagrada Família. Você não podia pôr aquilo na parede, que aquilo era idolatria. Eu falei, meu Deus do céu. Meus livros, cara, meus livros de música, que eu tinha um monte de livro de música de Caetano Veloso, Roberto Carlos, Tim Maia, Fagner. A mulher fez eu queimar tudo, cara. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Para ser cristão, para servir a Deus, tem que fazer tudo isso. Eu fiz. Só que hoje eu vejo diferente, cara. Eu não faço isso com as pessoas. Eu não faço. Não. Deus vai tocar no seu coração. Aquilo que Deus achar que você, que o Espírito Santo tocar no seu coração, achar que não está bom para você, você vai se desfazer automaticamente. É o Espírito Santo que convence você, não é o homem. De nada, entendeu? De nada. Nós temos que ter essa consciência. Então a gente não pode bater de frente com ninguém, principalmente pessoas que têm outras religiões, outros pensamentos, que são muitas religiões no mundo, muitas, muitas. Nossa, você vê que os muçulmanos, eles matam as pessoas em nome de Deus, cara. Pode uma coisa dessa? O povo de Israel, eu fico pensando assim, aquela briga de Israel lá com os Hamas, com o povo palestino, meu, não tem cabimento aqui, não tem cabimento, Varão. Eu penso assim, meu Deus do céu, Jesus Cristo andou naquela terra. O povo israelense, aquele povo de Israel conhece. E cadê essa palavra aqui? Que nós temos que amar o nosso inimigo, que nós temos que orar para aqueles que nos fazem. Mas cadê na mente desse povo? Não, eles matam, eles matam. É difícil compreender, mas está aí para a gente, né? Para a gente analisar, observar e seguir em frente. No dia do juízo, amados, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e Deus vai separar aqueles que vai viver eternamente com Ele na glória. É isso que a gente tem que fazer. Continuar praticando o bem, continuar falando de Jesus, continuar praticando o ID. Isso que nós temos que fazer, né? E jamais bater de frente com quer que seja. Ah, minha opinião é essa. Amém, amém. Nunca discuta, nunca brigue, nunca, sabe, nunca seja radical em nada. Nós temos que ser pacificadores, Fábio. Pacificadores. O que que é pacificador? É pacificar, entrar em comunhão, procurar jogar água fria, né? Onde está quente. E nós vamos fazer isso. É isso que para isso que nós somos chamados, para sermos pacificadores. E Deus vai trabalhar em nossas vidas. Amém? Mano, Mas mais obrigado, alguma Toninho, coisa? pela participação aí também. A Marnei, o seu Salles entrou agora aí. Isso aí, obrigado, Samara. Acho que o senhor trouxe palavras muito sábias aí, muita sabedoria. Tem aqui, ó, em Tiago 1:26 ele fala: se alguém cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Acho que tem muito a ver com o que o senhor está falando aí, né? Não adianta a gente ficar mordendo a língua, falando dolosamente das pessoas, né? Porque
você está fazendo errado, você está fazendo certo, e ao invés de a gente ser luz, a gente acaba sendo trevas, né? Tem que ter Verdade. muita. Que Deus nos dê muita sabedoria, discernimento para a gente poder agir nesses momentos, porque não é fácil. Eu estava imaginando até um dos casos aqui para a gente trazer hoje, né? Imaginando a gente num grupo, às vezes, reunido na mesa ali para orar ou alguma coisa assim, e alguém vem, e nós assim que não frequentamos a Igreja Católica, né? Por exemplo, vem uma irmã e reza uma Ave Maria, por exemplo, né? Então, assim, como que a gente, né, se posicionaria em relação a isso, né? Então, assim, a mansidão, né? O coração aí, né? Que o senhor falou aí, o amor ao próximo, né? O não julgamento alheio, que a gente possa estar preparado para esses desafios, né? Para que, como a irmã Tamires falou, né? Entrou na casa para orar e chegou lá, estava cheio de imagens, então imagina, né? A opulência, né, a parte emocional que pode trazer para dentro né, do evangélico ali, numa situação dessa, e de repente até mesmo, né, provocar uma contenda ali e tal, e que a gente possa realmente estar preparado, né, para ser luz nesses momentos, né, que a gente tenha o discernimento correto para lidar com isso, né, a gente não, o senhor falou aí, trazer paz, né, para o ambiente, não trazer guerra, né, é É, uma, uma missão, né. tem que ser assim. Nós somos pacificadores. Pacificar Bom, é trazer a paz. vou morar amanhã. Vocês têm alguma sugestão para amanhã? Algum capítulo que um de vocês gostariam especificamente de trazer para a gente refletir na palavra? Algum devocional, de repente, que vocês têm aí que queria deixar um pouquinho para vocês aí pensarem, refletirem, e amanhã a gente volta aqui. Como você mudou o horário, 7 horas da manhã, eu acho que dá para mim participar um pouco, Amém. entendeu? Tá bom. Porque o culto começa às 9 horas. Então, eu acho que Ah, até umas 15 para as 8 eu posso ficar junto com você, então, tá bom, amém. A gente faz na amanhã, então. tá bom? Tá bom? Desculpa, dona Marinete, pode falar. Pode falar, dona Pronto, Maria. é só isso. A gente vai 7 horas, 7 horas a gente tem que estar lá na igreja que a gente vai orar. Tem oração Então, hoje? fecha aí, Fábio. Ora aí para Bora. nós. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa manhã. Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai, tocar nos nossos corações, Senhor. Proteger, Pai, proteger nossas famílias, Senhor. Proteger o devocional, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Pai, colocar seu manto sagrado sobre todos nós, Senhor. Que o Senhor possa acalentar nossos corações, Pai, cuidar, Pai. Cuidar, Pai, para que nós não sejamos influenciados, Pai, por potestades, Pai, que não sejamos influenciados pelo maligno, Senhor. Nós possamos estar aqui, Pai, prostrados a Ti, Senhor, reconhecendo, Pai, a Sua mansidão, reconhecendo quem é Ti, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pela Sua misericórdia, Senhor, pela Sua graça, Senhor, por perdão, Senhor, que o Senhor tem trazido para nós todos os dias, Senhor Jesus. E não permita, Pai, que a gente possa estar, Pai, alinhado com a Sua palavra, Senhor, alinhado, Pai, percorrendo, Pai, o Seu caminho, Senhor, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor, que possamos cada vez mais aprender, Senhor, a sermos tolerantes, Pai, a trazermos mansidão no nosso coração, Senhor, o entendimento necessário, Pai, que nós possamos, Pai, praticar, Senhor, a evangelização, Pai, praticar o ID, Senhor, com mansidão, Senhor, que tenhamos discernimento, Pai, respeito pelo próximo, Senhor, e possamos, Pai, ser misericordiosos, Senhor, e entender, Pai, compreender que cada um tem o seu tempo, Pai, que o agir é do Senhor, Pai, que o agir é do Senhor. Obrigado, Pai, que esse final de semana seja um final de semana maravilhoso, Senhor, abençoado, que o Senhor continue protegendo cada um de nós, Senhor, que nós possamos receber a semente necessária e que a transformação seja feita, Pai, seja feita nos nossos corações, Senhor, que nós possamos lidar com as nossas vaidades, Senhor, lidar com o nosso orgulho, Senhor, e que o Senhor possa nos revelar, Senhor, o que é necessário para que nós possamos, Pai, estar cada vez mais prostrados a Ti e entregues, Senhor, ao seu mover, Senhor. Amém. Então não é sobre ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente